Muito bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez com o nosso devocional todas as manhãs. E para quem está chegando agora, eu sou a Luzinete, sou pastora aqui da cidade de Batatais, da Igreja Luz para os Povos. Seja muito bem-vinda ao nosso devocional. E quero pedir para você, compartilhe o devocional. Em nome do Senhor Jesus, amém? Bom, e seja um grande agente de fé, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui falando essa semana sobre um tema, né? As suas escolhas definem o seu destino, né? Ontem nós falamos sobre o preço do chamado. O preço do chamado é a renúncia. E às vezes renunciar a nós mesmos custa muito, porque nós somos aqueles que gostam que o nosso ego seja massageado, né? Então, eu quero dizer para você que Deus ele tem algo novo para você. Todos os dias, quando nós acordamos, Deus tem algo novo para nós, né? Em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre que o medo, o espírito do medo, ele paralisa o seu chamado, ele paralisa o seu destino, né? E te fazendo não acreditar na palavra que Deus tem para você. Uma palavra que Deus já tem liberado para você há anos. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus tem chamado há muitos anos, sabe? Mas ela fica com medo de pôr o chamado dela em prática, né? Então, é por isso que eu falo que as suas escolhas, ela define o seu destino. E por quê? Porque muitas das vezes você fica paralisado por causa do medo, porque que os outros vão pensar, porque eu parei por causa do irmão A, do irmão B, do irmão C, porque eu não gostava que era daquele jeito. E a sua vida ficou paralisada. O teu chamado ficou paralisado. As suas escolhas, o teu destino, né, definiu você. E você se tornou uma pessoa que talvez amarga, frustrada e uma pessoa que não está cumprindo o IT do Senhor, né? E isso define você com quê? Com tristeza e amargura no coração, né? Infelizmente. Eu quero ler para você rapidinho aqui no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 36, que fala sobre quando Jesus ele apazigua uma tempestade. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade, né? Um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que nós perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o mar lhe obedece? Amém? Gente, eu li essa palavra aqui toda rapidinho para que você possa entender que quando Jesus ele diz passemos para a outra margem, tem algumas traduções: passamos para a outra banda, passamos para outro lado. Quando Jesus ele diz isso, ele está dizendo para você que não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho a situação do vento, não importa o tamanho, né, da dificuldade que você está enfrentando. Quando Jesus ele diz uma palavra, a circunstância muda. Há um propósito para você viver do outro lado da margem. Simplesmente, né, com uma palavra, ele muda o seu destino. Simplesmente com uma palavra, ele muda a sua história de vida. Ele pode mudar o teu chamado. Talvez hoje, tanto eu quanto você, nós possamos estar vivendo aqui hoje uma vida, talvez apertada, vida cheia de muita tribulação, mas quando ele diz assim, se você crê nessa palavra, né, passemos para o outro lado, passemos para a outra margem, olha, o Senhor ele pode, num piscar de olhos, fazer você viver uma nova história, em nome do Senhor Jesus. Eu estou dizendo isso para você aqui, não é porque eu estou aqui todas as manhãs ministrando o devocional, falando aqui uma porção da palavra do Senhor para você todos os dias, em menos de 9 minutos, isso não me torna nem mais santa e nem mais salva do que você que está me ouvindo.
porque é pela fé que nós conquistamos, é pela graça que nós somos salvos, né? Mas para isso acontecer, eu preciso permanecer até o fim. Não é só até ontem, não é só até antes de ontem. Ah, eu servi o Senhor há 30 anos, mas agora eu não sirvo mais. Acabou. Não tem mais isso, porque é pela fé. Sabe, a tempestade que veio sobre aquela onda forte que veio, aquele temporal que veio sobre aquele barco, sabe, sobre a sua vida é o barco. E você precisa passar para outra margem, porque o Espírito de Deus, ele está sobre a sua vida. Jesus estava dentro do barco e os discípulos temeram, os discípulos tiveram medo. E acordou Jesus. Jesus estava tirando um sono ali, sabe, descansando. E os discípulos disseram: Mestre, não te importa. É claro que ele importa com você, é claro que ele importa com a tua vida, é claro que ele importa com a tua situação, e é claro que ele importa com o teu chamado, né? Com o seu destino, mas a decisão e a escolha não é do Senhor Jesus mais, ela é sua, ela é minha. Nós que decidimos viver, se nós vamos cumprir o chamado de Deus, se nós vamos querer mudar o nosso destino ou não. A escolha é minha e é sua, né? A escolha é nossa. Sabe? Chegou o tempo de você viver pela fé. Quando nós lemos na Bíblia, sabe? Quando o Senhor fala assim que o meu justo viverá pela fé. É pela fé que nós devolvemos nossos dízimos, é pela fé que nós servimos o Senhor, é pela fé que nós evangelizamos, é pela fé que nós oramos para as pessoas serem curadas, é pela fé que nós ministramos a palavra de Deus, é pela fé que nós prosseguimos. A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, no capítulo 40, e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aí eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o mar lhe obedece? Amém? Olha só a autoridade que o Senhor nos deu, até sobre as águas, sobre os ventos, sobre as tempestades. Não é sobre as coisas naturais que eu estou falando, mas sobre as coisas espirituais. Você tem autoridade no mundo espiritual de mandar este mar agitado calar, mandar, sabe, se aquietar, mandar essa tempestade, esse vento forte sobre a sua vida se calar. Em nome de Jesus. Esta é a palavra para você. O Senhor está dizendo, né? Quando você pensa que é o fim, Jesus mostra o início de uma nova história, do seu novo destino, em nome de Jesus, amém? Ele é autor e consumador da sua fé, viva pela fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande beijo no seu coração e até amanhã, nosso próximo devocional.